Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Hoje a nossa conversa é sobre caligrafia na pele. E eu escolhi esse título porque eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre caligrafia, sobre escrita e tudo isso partindo de um filme de Peter Greenaway de 1996, intitulado O Livro de Cabeceira. Aqui no Brasil existe o livro impresso pela editora 34, mas recebeu a tradução de O Livro do Travesseiro. O filme, O Livro de Cabeceira, ou em inglês no original The Pillow Book, traz a história de um livro publicado no século V no Japão, que tinha esse título e que foi escrito por Seisho Nagon. Pode ser considerada essa escritora uma das primeiras mulheres na história da literatura a ter publicado um livro, ela enquanto escritora. E este livro funciona como um diário. O livro de cabeceira não é um livro que você deixa sobre a mesa de cabeceira, que é o livro que você lê antes de dormir, logo quando acorda, enfim, que é um pouco a noção que a gente tem hoje, né? O livro de cabeceira é aquele livro que a gente tem sempre pertinho da gente, que a gente lê muitas vezes deixando justamente no que a gente chama de mesinha de cabeceira ou algo assim. Neste caso, trata-se muito mais de um diário ou um livro em que você toma notas, não só das coisas que te aconteceram ao longo do dia, mas de reflexões mais profundas sobre a vida, versos, trechos, enfim, de poemas, reflexões e até, como no caso aqui, de uma lista de desejos e lista das coisas mais importantes da nossa vida. Sabe assim, as 50 coisas que eu fiz ou que eu faria, ou, né? A gente tem um pouco essas listas, lugares que gostaria de visitar, coisas que gostaria de fazer, as coisas que mais ama, fatos e coisas que marcaram a nossa vida. Um pouco essa é a história do livro e também do filme desse diretor inglês que pretende com esta filmagem e também com os outros filmes da sua carreira mostrar do que o cinema é capaz. Ele mesmo em algumas entrevistas já disse que o cinema ainda não chegou a explorar todos os seus recursos e possibilidades de edição, de montagem e de sobreposição também de imagens, sabe, como um cinema não só como imagem em movimento, porque isso parece um teatro filmado, mas é muito além disso. Um filme de cinema para o Peter Greenaway, que é o diretor, né, seria uma narrativa que é construída através de possibilidades de juntar telas, cenas, imagens, sobrepor músicas, trilhas sonoras, enfim, de uma forma única, que só o cinema consegue fazer, que aí se diferencia muito da fotografia, que é estática, da pintura, que também é estática e que serão assim curtidas e usufruídas de uma forma diferente, né? Então ele faz isso no filme, né? Em muitas cenas a gente observa que tem a cena maior, né? Um plano sequência mais aberto, tem uma janelinha, uma telinha menorzinha sobreposta, ao lado às vezes também aparecem outros desenhos, outras imagens, enfim. Ele trabalha muito com uma composição, como se fossem composições de quadros em movimento ou de várias imagens em movimento e não uma só. E isso dá um efeito muito bonito que tem a ver muito com o filme. Por quê? E aí é que a gente chega à questão da caligrafia na pele. A caligrafia, de um modo assim muito simples, é quase a arte da escrita. Não é apenas a escrita, que é uma forma da gente congelar o que está sendo dito ou pensado e sentido, né? Uma forma de você preservar para a posteridade algo que está acontecendo hoje, neste momento. Você escreve, você publica, você registra, você desenha em papel. Isso pode ser guardado para que daqui 5, 10, 50 anos
seja lido ou visto por alguém, o espírito um pouco da escrita, quando surge na nossa cultura, é para que a gente possa justamente tornar algo mais concreto, registrado, né? E que sobreviva ao longo do tempo, né? Que consiga atravessar os tempos, as décadas, as eras, enfim, e a gente tem registros de escrita que datam de 30 mil anos antes de Cristo, por exemplo. Temos um vídeo já aqui no canal em que eu falo da arte na pré-história, falo de um documentário que mostra pinturas rupestres que, né, foram provavelmente criadas mais ou menos neste período. Então são milhares e milhares de anos de escrita. A caligrafia é quase a estética mais, né, refinada e cuidadosa da escrita. O que é uma letra bonita? Às vezes a gente chama como uma letra bonita. Ele tem uma ótima caligrafia, ou ela tem uma caligrafia tão ruim, é um garrancho, que letra horrível, né? No Japão milenar, isso já aparece nesse livro do século V, o livro de cabeceira da Seisho Nagon, e aparece no filme, né, do Peter Greenaway. Essa caligrafia, ela é tão bela que ela é uma verdadeira pintura. É a escrita na sua potência máxima, mais bela e mais estética. Então eu entenderia a caligrafia assim, como a arte da escrita, o que tem de mais estético e belo na escrita. E esta é uma escrita que aparece no filme japonesa, oriental, enfim, que é bela e muito diferente da nossa, dos nossos alfabetos, né, ocidentais que surgiram, porque são desenhos, são, né, pictogramas e não letras, enfim. E o filme mostra uma menina ainda muito pequena que tem um pai calígrafo. Então a caligrafia é a profissão dele, ele é escritor, calígrafo, tem um editor que também é livreiro, tem uma gráfica e uma livraria. Esse editor tem por muito tempo um relacionamento, né, com o pai, inclusive de muita tirania, de humilhação, e de exigir desse pai e de outros escritores e calígrafos que trabalhavam para ele relações sexuais, inclusive, né, abusivas, em troca da publicação, né, que ele faria dos trabalhos desses profissionais, desses escritores, desses poetas ali daquele período. Esta menina então vê o pai nestas relações com o editor, e o pai muito carinhosamente tinha um costume de pintar o rosto da filha, escrevendo sobre a sua pele, na face, na nuca, nas costas, em algumas das partes do corpo da menina. E enquanto escrevia, enquanto desenhava, ele contava a história praticamente da origem do mundo, porque ele recitava alguns versos dizendo que Deus teria feito um molde do primeiro ser humano, teria pintado os seus olhos, os seus lábios, teria lhe dado um nome. E se houvesse um ser humano de verdade que correspondesse àquela forma e àquele molde divino, ele assinaria a obra. Então aparece uma ideia muito bonita de Deus como o primeiro pintor do mundo, o primeiro artista do mundo e o primeiro calígrafo que assina essa obra. Olha que interessante. Esta menina, ao longo do filme, cresce, se casa, não tem um casamento bem-sucedido, porque ela adora o mundo dos livros, o mundo da escrita, e o marido não. Ele acha que ela está gastando muito dinheiro, comprando livros, ele não a estimula a ter esse hábito, essa paixão na sua vida, ele queima alguns livros, destrói alguns livros dela. Esse casamento não dá muito certo, ela toca uma carreira depois de modo mais independente e terá outros amantes, outros homens com quem ela se relaciona. E ela tenta com eles sempre manter esta relação
da escrita no corpo e da caligrafia na pele, porque ela quer pintá-los e escrever poemas, versos, pensamentos no corpo nu desses homens, né, depois de terem alguma relação ou não, e também deseja que eles escrevam sobre ela. E ela diz que o cheiro, né, de um papel em branco sobre o qual você escreve é tão bom quanto o cheiro da pele. Então no filme aparece muito a pele, né, dos corpos de homens e mulheres como suporte da escrita. Já foi o que? A pedra, tabletes de argila, já tivemos papiro, o papel, e aqui no filme mostra a própria pele como um suporte em que você pode escrever de uma forma muito poética, só que contraditoriamente concordam que é uma escrita muito passageira, muito efêmera. Você não publica um livro e guarda esse livro por 1 século, 2 ou 3 séculos, porque na pele, assim que a pessoa se lavar e tomar banho, tudo que está escrito desaparece. Então é um tempo de duração muito mais curto. Tanto é que no filme, em algumas cenas, aparece a tentativa de decalcar no papel ou alguém copiar a mensagem que está no corpo para que ela possa ser preservada. Justamente porque é muito efêmero e aquilo desapareceria com o suor, com o atrito da roupa, com o banho, enfim. Então esta mulher, ela vive muito a sua vida nesta sensualidade da pele e da caligrafia sobre a pele, quase como uma tatuagem, e de tentar sempre preservar estas memórias familiares, estas memórias do pai, as memórias do livro que a mãe lia a ela quando criança, desta escritora do século V no Japão, e que depois ela também lê a filha, mas não mais o livro da Seisho Nagon, e sim o seu próprio livro que ela conseguiu escrever ao longo da vida, tomou notas e fez a própria lista de preferências dela, das coisas que ela mais ama na vida, inclusive essa questão da carne e do texto, né, e da literatura, ela anota como uma das coisas muito importantes, amar muito, né, enfim, de modo profundo, ela anota e lê para a filha, porque ela engravida de uma um rapaz que também, né, pelo qual ela se apaixona, eles se conhecem, ficam um bom tempo juntos, enfim. Mas ele, na verdade, morre na história. Já tô até dando muitos spoilers aqui, eu sei, mas aqui no canal eu não faço resumos só dos livros e dos filmes. Eu gosto de trazer questões e mostrar um pouquinho o que eu achei, minha opinião, meu ponto de vista, para dividir com vocês, né? Então eu tô contando o que não deveria, prometo que eu não vou contar tudo. Mas ela perde, na verdade, essa pessoa por quem ela foi muito apaixonada e ela sente muito a sua falta e isso a estimula a escrever e ela se promete escrever. Isso vira um projeto de vida dela, 13 livros que serão escritos sobre 13, né, não 13 corpos diferentes, porque em alguns é no mesmo homem, mas 13 vezes sobre corpos nus de homens que têm de tirar as suas roupas. E ela escreve na língua, atrás da orelha, no corpo todo, né? E isso vira muito essa perspectiva de vida dela, essa missão de vida dela. Então é um filme que vale muito a pena para aqueles que se interessam, por exemplo, por literatura japonesa, antiga, ou pela cultura japonesa ou asiática de uma forma geral, por quem se interessa por filmes de arte, filmes que têm montagens diferentes, como desse diretor, o Peter Greenaway, que trabalha dessa forma a tela e preenche a tela com sobreposições, que remete muito também a essa sobreposição que aparece. Aliás, essa alusão da pele, do corpo, junto com a escrita e com a caligrafia, ela aparece no filme não só porque a protagonista escreve sobre esses corpos, mas também porque a própria livraria onde ela entra leva um manuscrito que será recusado e ela fica muito frustrada, muito brava, inclusive com essa recusa, fica muito próximo de uma distribuidora de carnes, um açougue, enfim, um tipo de comércio em que a gente vê 2 ou 3 cenas bem fortes desses funcionários saindo desse lugar com aquelas bacias, assim, vasilhames com carne.
ossos, restos, pedaços de carne e pele, enfim, porque passa um caminhão e recolhe. E tem uma livraria com os livros ali bem ao lado, olha que curioso. Então tem assim uma comparação muito evidente, né? Também muito aí sutil, assim como essa dela pintando esses seus amantes, enfim. Então esta é a minha dica de filme para vocês que gostam da história, da própria escrita, da literatura, da poesia. Vale a pena conhecer o livro de cabeceira, que é de 96, eu disse, já tem um bom tempo. Vale a pena a gente atualizar? Pode ser que sim, escrevendo o nosso próprio livro de cabeceira e anotando tudo que nos encanta, né? Do que a gente mais tem medo e fazendo a nossa própria lista, talvez, de desejos e de coisas mais importantes da nossa vida. Qual é a lista de coisas importantes da sua vida? Vale a pena a gente pensar, hein? Deixa aí nos comentários, por favor, que eu prometo responder. Muito obrigada pela atenção, deixem um like, compartilhem este vídeo e até a próxima!